Bolsonaro, embaixada de Jerusalém. Olha, tá aqui um assunto muitíssimo delicado que nós vamos tratar em todas as suas dimensões, lembrando sempre que política externa é um jogo bem mais complexo do gosto, não gosto, que vai muitas vezes além do fundamento puramente moral, das simpatias. É preciso pensar nos interesses do país e cada governante pensar nos interesses do seu próprio povo. Então, é preciso saber se as coisas estão sendo feitas e podem ser feitas no melhor interesse desse povo ou não. Vamos lá. O presidente Jair Bolsonaro afirma que a decisão sobre a transferência da Embaixada do Brasil em Israel de Tel Aviv para Jerusalém deve ser tomada até o fim do mandato dele. Para Bolsonaro, é importante fazer a alteração com calma e sem gerar disputas com outras nações. Além disso, o presidente diz que não há intenção de ofender ninguém, mas afirmou que deseja que a autonomia do governo brasileiro seja respeitada. O presidente disse ainda que os palestinos têm todo o direito de reclamar da abertura de um escritório de negócios do Brasil em Jerusalém. Para quem não acompanhou durante o fim de semana, o presidente, ao lado do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, anunciou a criação de um escritório de negócios que acaba sendo uma alternativa diplomática em lugares onde há uma dificuldade diplomática, política, e o Brasil já tem outros 3 escritórios de negócios em outros locais do mundo, e agora é o 4º que será instalado em Jerusalém. Em Jerusalém. Então, qual é o ponto? O ponto é o seguinte. O Bolsonaro anunciou durante a campanha que iria transferir a embaixada brasileira de Tel Aviv para Jerusalém. Jerusalém é uma cidade que é berço dos 3 grandes monoteísmos, né, que nós temos, do judaísmo, do cristianismo e do islamismo. Quando o Estado de Israel foi criado em 1948, acertou-se que Jerusalém ficaria sob uma administração internacional, né, que não seria governada nem por palestinos, nem por israelenses. Na verdade, até em razão dessa sua importância histórica, seria uma cidade internacional. Olhe no mapa, Jerusalém fica na Cisjordânia, Jerusalém fica na área reservada aos palestinos ali naquela região. Uma das duas, a outra é a faixa de Gaza. Jerusalém fica praticamente na fronteira. Jerusalém Oriental sempre teve uma presença maciça de árabes. Os israelenses, os judeus, estão concentrados em Jerusalém Ocidental e também os cristãos. Os cristãos se espalham mais ou menos pelos dois, mas mais também em Jerusalém Ocidental. Com a Guerra dos 6 Dias, em 1967, Israel tomou conta de Jerusalém. Sim, Israel foi agredido pelos países árabes, isto é um fato, não é boato, né? E passou, então, na prática, governar Jerusalém. Israel tem uma reivindicação que se considera bíblica, de que Jerusalém é a sua capital eterna e indivisível. Acontece que os palestinos reivindicam a mesma coisa. Até por isso, quando se criou o Estado de Israel em 1948, então se houve por bem fazer o que me pareceu a coisa certa, deixa Jerusalém como uma cidade internacional. Quando Israel anuncia aquilo que é a anexação de Jerusalém, isso tem um peso muito maior do que a cidade em si. Desde sempre, criado o Estado de Israel, se colocou a questão do Estado palestino, de criação do Estado palestino. Há forças políticas israelenses situadas à esquerda. Atenção, esquerda e direita em Israel não tem o significado que tem fora de Israel. Esquerda e direita em Israel, o significado único praticamente é em relação aos palestinos. A chamada direita se opõe, a extrema-direita se opõe à criação do Estado palestino, diz não existe Estado palestino e não existirá. Não é? A esquerda tende a condescender com a criação do Estado de Israel. É claro que há grupos que divergem dentro dessa grande configuração, mas basicamente a configuração é essa. Não é? Lembrando sempre que um governo
de direita, do Yitzhak Rabin, por exemplo, foi o que mais se aproximou da criação do Estado palestino. Então você tem ali dissensões internas também. A situação não é fácil de ser entendida. Né? Temos uma situação de fato. O Hamas é um grupo terrorista, porque apela a métodos terroristas, por exemplo, matar inocentes em nome da sua causa. Criado em 1987, não reconhece a existência do Estado de Israel. Num confronto com o grupo, que é o Fatah, que manda na Cisjordânia, que é o outro pedaço onde ficam os palestinos, e que é o grupo que manda na Autoridade Palestina, que é o governo da Palestina reconhecido no mundo, e na ONU, com representação na ONU, né? Num confronto entre esses dois grupos, o Hamas acabou governando e a faixa de Gaza, manda na faixa de Gaza, né? Que fica ali entre Israel e Egito, uma das regiões mais pobres do mundo e com maior densidade populacional do mundo, que vive numa situação miserável, porque vive o bloqueio tanto de Israel quanto do Egito, e é governado por um grupo ditatorial, que é o Hamas, que vive jogando foguetes em Israel. Então, o Hamas não é a pomba da paz. Dizer que o Hamas não é a pomba da paz não significa, e que, portanto, pratica atentado terrorista, não significa que Israel faça bem em anexar Jerusalém. Não faz. Não faz porque contraria a fundação do Estado e contraria sucessivas resoluções da ONU dizendo contrárias à anexação. Porque a anexação não vale apenas pela anexação em si, a anexação vale por um não ao Estado palestino. E, portanto, isso eterniza a luta que literalmente parece não ter fim. Considerando que não vai acontecer aquilo que o Hamas quer, que é eliminar a presença judaica do que eles consideram a grande Palestina. E considerando que não vai acontecer aquilo que a extrema-direita israelense quer, que é eliminar os palestinos da região, alguma solução há de haver. Certamente anexar Jerusalém não é uma solução. Tanto é que isso não é aceito pelo resto do mundo. Apenas 2 países até agora anunciaram a transferência da sua embaixada de Tel Aviv para Jerusalém: Estados Unidos e Guatemala. Há uma questão aí que é de fundo religioso que eu preciso explicar também. A reivindicação de Jerusalém como capital eterna e indivisível de Israel não é uma reivindicação que una todos os judeus, ou melhor ainda, todos os israelenses de origem judaica, porque há israelenses que não são judeus, há israelenses árabes, porque israelense é uma naturalidade, eles nasceram, uma nacionalidade. Né? Não une todos os judeus de Israel, nem todos os judeus do mundo. A chamada esquerda, insisto, que tem uma designação muito própria, referente a esses elementos do povo palestino, não reivindica Jerusalém como a capital eterna e indivisível. Justamente porque considera que isso cria um obstáculo à consolidação do Estado palestino e que, portanto, a guerra será eterna. Né? Mas há, aí sim, a reivindicação de grupos neopentecostais, de evangélicos fundamentalistas, que a partir da interpretação de textos bíblicos, considera que a parúzia só acontecerá no dia em que Jerusalém toda estiver sob o controle de Israel. A parúzia é a segunda volta do Messias, a segunda volta do Cristo. E aí nós temos, então, aquilo que eu classifiquei no meu blog de aliança espúria. Espúria no sentido de não genuína, de imprópria. Veja o sentido da palavra espúria, porque muitas vezes as pessoas não vão ao dicionário ver o sentido das palavras e acabam tomando as coisas por aquilo que não foi dito. Né?
É uma aliança espúria que não faz o menor sentido, porque, atenção, para esses grupos evangélicos, a segunda volta do Messias, a segunda volta do Cristo, será justamente a volta do Cristo que vai, inclusive, cristianizar todo Israel. Só que o judaísmo não reconhece Cristo como Messias, como Filho de Deus, que virá. Então, notem, a extrema-direita, historicamente, sempre foi antijudaica, inclusive por causa da questão cristã. Né? Então, esta aliança que está se dando entre a extrema-direita israelense, anexando Jerusalém, e os fundamentalistas neopentecostais americanos, e a reivindicação chegou ao Brasil, por causa das muitas seitas que se multiplicaram aqui também, ou religiões, como queiram, ou igrejas, como queiram. Né? Ela é espúria nesse sentido, porque se acontecesse aquilo que essas igrejas reivindicam, isto implicaria... Então, assim, acontecesse o quê? Anexa Jerusalém, Cristo volta, e volta para acabar com o judaísmo. Faz sentido? É por isso que é uma aliança espúria. Para os israelenses que estão nessa, para o Benjamin Netanyahu, ele está pouco se lixando para a questão religiosa. A questão é política. E para a extrema-direita israelense. A questão é religiosa para esses evangélicos, americanos também no Brasil, corrente a qual se filiou, se ligou o Jair Bolsonaro, o governo Bolsonaro, e a presença grande que nós sabemos de evangélicos no bolsonarismo. Daí a decepção deles com o fato de que o Brasil apenas vai inaugurar um escritório, vai abrir um escritório em Jerusalém. E não ainda a embaixada. Mas o Netanyahu, no Twitter, disse que era o primeiro passo, anunciou como primeiro passo, e o próprio Bolsonaro afirmou ser também o primeiro passo. E, portanto, anunciando em algum momento, ele lembra que seu mandato vai até 2022, anunciando a abertura, a transferência da embaixada. Ao fazer isso, nenhum país fazendo antes, além dos dois que já anunciaram, o Brasil será o terceiro país do mundo a fazê-lo. Agora notem, e eu sei que isso que eu estou dizendo aqui, muitos judeus vão concordar com isso, muitos judeus vão discordar disso. Mas os judeus, como quaisquer outros povos, podem concordar e discordar dos mais variados assuntos. Né? Não é porque o cara é judeu que ele é um combo que ele tem que pensar tudo assim, ou porque ele é palestino que ele tem que pensar tudo assim, ou porque ele é que ele tem que pensar tudo assim. Essa questão divide os israelenses. Não é? Tanto é que se o Netanyahu perde a eleição, eu duvido que isso seja levado adiante. Tá certo? E, portanto, o Brasil abandona uma posição histórica de neutralidade nesta questão. Eu já vou falar da neutralidade. Calma, não se zanguem. Abandona uma questão histórica de neutralidade em relação a essa questão, de defensor da criação do Estado palestino, e passa a apoiar uma política que é contra a criação do Estado palestino. Isso é apenas uma evidência. Assim, governos passados, o Brasil votou quase sistematicamente contra Israel, até quando não devia, votou. Votou e eu escrevi isso, e os judeus sabem que eu escrevi. Muitas vezes eu perguntei, quando o Hamas ficava jogando foguetes em Israel, Israel reagia, dizia, é uma reação desproporcional. Dizia, bom, mas o que é uma reação proporcional? Israel jogar foguetes em Gaza? Vai matar milhares. Aí acontecem incursões. Não é? Acontece
que na macropolítica, uma coisa é o Estado de Israel reagir à agressão. A outra coisa é adotar uma política que eterniza a guerra. Anexar Jerusalém eterniza a guerra. Anexar as colinas de Golã, região síria ocupada também na guerra, eterniza a guerra, eterniza o conflito. Então a questão é saber se você vai tentar uma solução ou vai eternamente alimentar o conflito. Sim, se formos fazer o levantamento histórico, durante o governo de Ehud Barak, e eu também escrevi largamente sobre isso, pode procurar blog Reinaldo Azevedo, Ehud Barak, Mapa do Caminho. Quando se criou o Mapa do Caminho, que era um acordo para a existência do Estado palestino, se o Fábio Cuba ficaram faltando, assim, eu diria, das reivindicações dos palestinos, devem ter faltado atender uns 2%. Tanto é que Ehud Barak, se ele faz aquele acordo, ele ia cair em seguida, porque parte do povo israelense era contra. Ficou faltando alguma coisinha ali para os dois estados e o seu Yasser Arafat deu um jeito de recuar e de iniciar um novo conflito, porque pessoas que nascem do conflito não querem o fim do conflito. Isso vale para o Brasil, isso vale para a Palestina, isso vale para Israel. Benjamin Netanyahu é um político que se fez do conflito e do confronto com os palestinos. Portanto, o seu confronto com os palestinos, ele perde a razão de ser. E Yasser Arafat, a mesma coisa. O Hamas não aceita nenhum acordo que não seja o fim do Estado de Israel, porque qualquer coisa que seja uma convivência dos dois estados, o Hamas perde a razão de existir. O Hamas tem no seu estatuto como fundamento a destruição do Estado de Israel. É o confronto que os alimenta, né? Claro, eles vivem disso. E no Brasil, hoje, há políticos que estão querendo investir nisso. A paz não me interessa. O entendimento não interessa. Eu costumo brincar sempre, por que é que os reformistas, os centristas, que é o que eu sou, um liberal reformista, por que é que a gente está sempre apanhando de todo mundo? Porque a gente não quer o conflito. A gente prefere entendimento. Eu defini aqui, a coisa mais importante que eu disse aqui na sexta-feira, com a devida vênia de fina teoria política, né, sofisticada, mesmo, procurem a respeito, é que o líder, o verdadeiro líder, o democrata, é aquele que consegue congregar o maior número de pessoas insatisfeitas. Porque todas elas abrem mão de uma parte da sua agenda. E aí eu disse, só os terroristas vivem no eterno gozo. Só os extremistas. Nem que seja o gozo da dor. Não é? Então é claro, é evidente, que esta é uma decisão errada, que contraria a história da fundação do Estado de Israel, que contraria as resoluções da ONU, e com isso não estou dizendo que Israel não tenha sido agredido em 67, não tenha sido agredido em 73, e vocês sabem que eu conheço a história. Não estou falando com os cotovelos. E sempre disse isso. Mas atenção, o fato de você ser vítima num determinado procedimento não lhe dá o direito de aí sim fazer qualquer coisa. Porque senão você cai... É a velha história, já que eu sou a vítima, eu posso fazer qualquer coisa. Não pode. E a pior saída. E o Brasil está entrando nessa, aí sim, contra os seus interesses. Vamos falar mais um pouquinho de notícias, que eu quero falar de economia. Eu quero falar de pauta de exportações. Eu quero falar de balança comercial. Afinal de contas, a divisa do Bolsonaro não é não faremos política externa pautados pela ideologia? Quem não é pautado pela ideologia, então tem que ser pautado pela objetividade. Pelo interesse. Objetivo. E é claro que nós estamos
tomando uma trilha que pode ter consequências bastante desagradáveis. E o agronegócio hoje está muito preocupado e justamente preocupado. E nós vamos ver por que daqui a pouco. Vamos lá, vamos seguir. Reinaldo, a autoridade palestina diz que vai consultar o próprio embaixador no Brasil para tomar as decisões apropriadas após o anúncio do presidente Jair Bolsonaro de que vai abrir esse escritório de negócios em Jerusalém. Só um minutinho, Fábio. Havia sido noticiado que o embaixador da Palestina no Brasil havia sido chamado de volta à Palestina, a Ramallah, né, que é a sede do governo palestino na Cisjordânia, mas ele disse que ainda não chegou a isso. Um embaixador só é chamado de volta pelo seu país de origem quando este país está deixando claro o seu absoluto descontentamento com uma determinada decisão. Siga. Riad Malki disse à agência palestina de notícias que essa abertura de representação é uma violação flagrante ao povo palestino e dos direitos dele, bem como uma aprovação à pressão americana e israelense. Segundo ele, a medida tem como objetivo perpetuar a ocupação, as atividades de assentamentos e a anexação da parte ocupada de Jerusalém, além de impor à força a lei israelense na região. Só uma coisa, o Riad Malki não é o embaixador que está no Brasil. O embaixador é Alzeben, o sobrenome dele, não me lembro o prenome. Que foi quem disse que não foi chamado aqui. Quem está falando é o chanceler. Ibrahim Alzeben. Quem está falando é o chanceler da Palestina. Que disse Mourão? Vice-presidente da República, o general Hamilton Mourão, afirma que a abertura de um escritório de negócios do Brasil em Jerusalém não tem relação com diplomacia. Ele comentou ainda a decisão da Palestina de chamar o embaixador do Brasil para pedir esclarecimento sobre a decisão do presidente Jair Bolsonaro. O vice-presidente da República disse: "Vamos aguardar. A chamada do embaixador é para consulta. Ele vai lá, bate um papo e depois ele volta." Nem isso chegou a acontecer ainda. Mourão afirmou ainda que não vê nada demais na decisão de abrir o escritório em Jerusalém. Ele considera que se trata de um passo intermediário quando comparado à promessa de campanha de Bolsonaro de transferir aí sim a embaixada. Sim, porque os militares, o núcleo militar do governo é contrário a essa decisão e o próprio Mourão já expressou a sua contrariedade. Né? Olha aqui, meus queridos, deixa eu dizer uma coisa. Prestem minha atenção. A relação comercial do Brasil com a Palestina é superavitária para o Brasil. Tem uns tostõezicos de nada ali, né? Uma coisiquinha de nada. O Brasil importou, acho, 390 mil dólares, importou da Palestina. E vendeu para a Palestina no ano passado 28 milhões de dólares, que também é nada. Né? Já as relações comerciais do Brasil com Israel são deficitárias para o Brasil. Mais de $1 bilhão. O Brasil não vende quase nada para Israel e importa 1 bilhão e tanto de Israel. Portanto, são duas relações comerciais absolutamente irrelevantes para a balança comercial brasileira. Seja o superávit com os palestinos, que é quase nada, seja o déficit com Israel, que também é muito pequeno. No entanto, o nosso superávit com os países árabes, como um todo, que reivindicam a criação do Estado palestino, superou 8 bilhões de dólares. E aí é relevante. Superou 8 bilhões de dólares, 35% da carne bovina que o Brasil exporta são exportados para países árabes. 40% do frango que o Brasil exporta são exportados para países árabes. Os árabes compraram de açúcar brasileiro, no ano passado, 4,8 bilhões de dólares. O total das nossas exportações para os países árabes chegaram a 13 bilhões, quase 200 milhões de dólares no ano passado. Consolidando a eventual transferência da embaixada, e eu já vou falar dessa história do escritório,
a confusão não vai ser só com os países árabes, vai ser mais amplamente com os países muçulmanos. E aí é preciso chamar um outro, que é o Irã, com quem o Brasil teve um superávit de 2,2 bilhões de dólares no ano passado. Certo? Veja, eu não estou falando de... então, eu recomendo ao Bolsonaro que não mantenha relações internacionais baseadas em viés ideológico. Hã? Eu falei do superávit com os árabes, foi de 6 bilhões e alguma coisa, não 8. 6 bilhões e alguma coisa. Então, vamos lá. O Brasil já comprou briga. Ah, não, isso foi 17, não, foi de 8 mesmo. O Brasil já comprou briga, governo Bolsonaro, com a China, naquele jantar absurdo na Embaixada Brasileira em Washington. Superávit do Brasil com a China, 29 bilhões. O Brasil está comprando briga com os países árabes. Superávit do Brasil com os países árabes, 8 bilhões. Juntando com os 29 da China, 37. E o Brasil está comprando briga com o Irã. Até o Eduardo Bolsonaro chegou a dizer que o Brasil deveria aderir ao boicote, né? Ao bloqueio dos Estados Unidos. Sim. Mais 2,2 bilhões. Só aí, nós temos 39,7 bilhões... 39,2 bilhões de dólares. Para um superávit que foi de 58 bilhões, total, nós estamos comprando briga com 67% do nosso superávit. Há quem? Ah, é que você não gosta do governo Bolsonaro. Pois não, quem gosta, que então diga que esse é o caminho correto. Que esse é o bom caminho. Quem acha que esses números não procedem, que vá pesquisar, que vá procurar. Nós não somos o único país do mundo a vender açúcar a outros. Nós não somos o único país do mundo a vender frango a outros. Nós não somos o único país do mundo a vender boi a outros. O Brasil perdeu uma exportação de frango uma vez para a Tailândia, para a Rússia, e nunca mais recuperou. E houve todas as dificuldades ainda criadas pelaquela operação que eu chamei de vaca louca. Sim. Carne fraca, né? Que virou uma vaca louca do Ministério Público. Né? Que tinha o potencial de destruir as exportações brasileiras, esses patriotas. Ora, acham que é o bom caminho? Ah, não é. Não é. Nenhum país faz isso. Nenhum país atira contra o próprio patrimônio. Exação é, sim, de natureza e religiosa.